pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comex Digital Talk. Mais uma vez, a gente vai trazer para vocês hoje conteúdo de qualidade. Vamos bater um papo muito legal aqui com convidados especiais. E acho que vocês notaram uma pequena diferença, porque tem um certo apresentador que hoje não é apresentador, que hoje está como convidado. E eu vou ter a honra de poder ajudar a direcionar esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Então, antes de mais nada, vou começar a falar um pouquinho dos nossos convidados. O Thiago Furtado, que eu acho que até é meio injusto apresentar muito, né? O pessoal já conhece bastante, que é o fundador, tá junto com do Comex Digital Talk desde sempre, mas também é lá da Get, é o diretor, é o chefe, é o boss, é o Big Boss junto lá com o pessoal. Quem dera. E que está sempre muito ligado, tanto às questões de Customer Success quanto às questões de marketing. Afinal, essa é a área dele, por isso ele faz isso com tanta maestria. E temos aqui um convidado mais do que especial, o Gabriel Costa, que é supervisor de Customer Experience lá na DHL Supply Chain e que sabe muito bem o impacto que um setor de Customer Experience tem na hora que a gente vai fazer todo o processo junto ao cliente. Então, vou fazer primeiro bem-vindo convidado oficial, tá, Thiago? Porque o Thiago é de casa já. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Sari. E, Thiago, né? Agora sim, bem-vindo à sua casa. Vamos lá, mais um tema. Vamos falar de Customer Success, Customer Experience, ou CS, CX, nesse mundo aí de siglas. Bastante termo, bastante terminologia. Que o Comex Digital Talk não vire meme do Instagram com tanto de termo que a gente vai falar hoje. E muito feliz de ter o Gabriel Costa aqui, não só pela experiência que ele tem atual, da experiência atual dele de CX Supervisor lá na DHL Supply Chain, mas por todo o histórico dele com Customer Success também, implementando, treinando, palestrando para empresas e ele mostrando as formas de atuar no CS. Então agora CX e CS juntos, as diferenças, a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que vai ser um papo aí que a gente pode agregar muito a todos os intervenientes da cadeia logística, ao pessoal do Comex. Afinal de contas, o tema é esse, né? É o CS e o CX que levam a empresa a outro patamar. Exatamente. Então vamos começar com a pergunta que a gente mais está já notando que tem uma diferença aqui. Gabriel, qual é a diferença, então, entre Customer Experience, Customer Success e por que é tão importante a gente entender essas diferenças, até mesmo na hora de aplicar elas e complementar elas dentro da organização? Bom, como o Thiago falou, né, os dois, várias letrinhas, CX, CS, C, enfim. Uma coisa que é importante é que alguns anos atrás não tinha, né, tantas terminologias assim como o Thiago falou, apesar de que muitas das tarefas que cada uma dessas áreas fazem já eram feitas por outras áreas, mas aí a gente começou a ter um foco maior nisso, e aí foram surgindo as terminologias. Mas CX, né, Customer Experience, CS, Customer Success, UX, User Experience, EX, Employee Experience, né? Eu acho tudo importante falar que cai no mesmo guarda-chuva, tá embaixo do mesmo guarda-chuva, de uma cultura customer-centric, né? Então, ou seja, uma cultura focada na centralidade do cliente, focada em a gente ter o cliente no centro das decisões, ou seja, né, tomar as prioridades do cliente como um fator decisivo das decisões da nossa empresa, e não simplesmente colocar o que a gente acha que a nossa empresa tem que fazer em primeiro lugar, e não levar em consideração os impactos que isso vai ter nos clientes. E aí a gente entra, né, nos departamentos, nas outras letrinhas aí. O CX, acho que pensando nos dois, a maior diferença entre CX e CS o Customer Experience é algo que está focado em visualizar o conjunto de experiências que o cliente vai ter dentro de toda a jornada do cliente. Então, é a soma de todas as experiências, de todos os estágios de uma jornada do cliente que ele vai ter, desde que ele levantou
a necessidade de fazer, de procurar uma empresa de software, uma empresa para um parceiro logístico, enfim, até o momento que ele entra ou na renovação ou sai, né, para de ser o nosso cliente. Então, o Customer Experience vai olhar toda essa cadeia da jornada inteira. Já o Customer Success é um departamento, uma área, enfim, que vai estar focado em uma parte da jornada, né, que é a parte ali do pós-venda, e aí ele vai estar focado em, como o próprio nome diz, né, no sucesso do cliente. Como é que o cliente vai ter sucesso com aquela solução, aquele produto ou serviço que ele comprou da nossa empresa, e também ali enfim, para o cliente ter sucesso, cada empresa vai ter um fator decisivo para ele ter sucesso, né? Mas aí esse departamento precisa focar nisso, né? Em como entregar esse sucesso para o cliente. Exatamente. O Ti, inclusive, eu queria entender um pouquinho, porque a gente está falando muito da parte de serviços, mas a gente também traz muito a questão do Customer Success para a tecnologia, porque, de certa forma, foi onde surgiu todo esse monte de siglas, né? Por que isso é tão impactante nesse uso completo, Ti? O impacto é muito grande porque as empresas elas começaram a perceber, começou com a tecnologia, etc., né, mas as empresas de serviço, as empresas B2B começaram a perceber que precisa ter uma interação grande da jornada do cliente, né? A gente precisa compreender toda a jornada end-to-end, né? Que é uma das terminologias mais utilizadas, que é desde do pitch das pessoas, de como que apresenta a empresa lá no começo, que seja o mesmo do final, né, de como que a gente atrai todo esse processo. Então, as empresas elas se aperfeiçoaram muito num processo de vendas, num encantamento de vendas, porque marketing e vendas precisavam daquilo, e começaram a criar áreas, atendimento, care, né, customer care, né, ou então, ou qualquer outro que tem ali, com o objetivo de fazer um pós-venda, que tinha uma área chamada área de pós-venda, né, na verdade. O que se mudou, na verdade, foi o propósito. E esse propósito que a gente tem que a gente vai atuar muito hoje, né, do porquê que a gente faz tudo isso, né, muita coisa se banalizou, né, do processo de CS, do processo CX, da terminologia, muita coisa virou padrão do mercado, né? Então aplica-se métricas e métricas que é mais com o objetivo de vender. A gente vai falar isso mais para frente, né? Mas não com o objetivo de ser de fato uma empresa de um serviço de qualidade. As padrão empresas do mercado e padrão do LinkedIn, né, Ti? Padrão LinkedIn, né? Isso aí. As pessoas, o ego do LinkedIn ali é muito maior do que o fato de você ser uma empresa que se volta ao sucesso do cliente. E a gente vai conversar disso em outros termos, né? Mas voltando à etapa a diferença entre um e outro, eu vou parafrasear 3 canais que são formadores de opinião nesse segmento. A XP Educação, ela diz o seguinte, eu vou ler, hein, pessoal. Enquanto o Customer Experience trabalha mais com a parte emocional da jornada do cliente, o Customer Success está relacionado a entregar tudo o que foi prometido a ele no ato da compra. Visão 1. A CS Academy diz o seguinte: CX está presente em toda a jornada, enquanto o CS possui o seu impacto após a compra. E o Score Media diz assim: CS trata das interações diretas entre a empresa e o cliente, enquanto o CX trata a percepção geral do cliente e da marca. São 3 canais, 3 formadores de opinião, com 3 visões distintas desse processo. Né, então, o Gabriel ele trouxe uma visão muito importante, né, da jornada, de toda a experiência do cliente, que a experiência ela é uma etapa de início ao fim interminável, né, uma escala interminável. A experiência ela só acaba quando o cliente desiste de você, do qual você teve uma falha na experiência do cliente. E o CS é a antiga área de pós-venda, e tem razão. O que eu gosto de tratar as diferenças aqui é que CX está em todas as áreas e todos os esquadrões das companhias. O CX ele é o elo entre área de inovação, área de produto, área de serviço, área de venda, área de marketing, área de tecnologia, né, todas as áreas de back-office da empresa. Então ele é a persona que conecta, porque cada um tem a sua noção ali da jornada do cliente. Todos fazem parte da jornada do cliente, e é aqui que está o CX, para fazer com que todos esses links, né, tenham essa conexão. A área de CS, sim, são microserviços.
e que vem no pós-venda bastante, né? Mas aí é a função do CS. Ele vem no pós-venda com um objetivo único. O problema, né, Gabriel, é que a área de CS virou área de venda, né, no mercado, né? Então, daí... A área de CX virou área de pesquisa. E a área de CX virou área de pesquisa. Deus amado, pessoal, olha, CS, CX não é área de pesquisa, tá? Essa é a área de inovação, de P&D da sua empresa. Mas a gente vai conversar sobre isso e eu acho que aqui eu consigo trazer um pouco das diferenças e dessa visão de mercado do que a gente compreende. Com certeza. E até tem aquela máxima, né, que todo mundo fala que seu atendimento é um diferencial, né? A gente sabe que realmente o atendimento é um diferencial quando ele está ali bem posicionado num processo de Customer Experience, de Customer Success, onde existe ali uma definição clara dessa função. E, inclusive, é essa pergunta que eu quero fazer agora para vocês. Aí, essa definição de função do Customer Success, como o Thiago estava falando, a respeito de não ser uma posição de venda, qual é a posição ideal, a função ideal, e como isso se torna uma ferramenta de retenção, de cuidado com o cliente, mais do que só uma ferramenta de, você comprou? Vamos comprar mais? Você comprou? Legal. Qual é a nota de 1 a 5 que você dá porque você comprou? Então, saindo desse formato, e aí eu pergunto novamente para o Gabriel, qual é a função ideal que a gente tem dentro desse setor de Customer Success e também do Customer Experience? Eu achei muito legal o Thiago estava falando da questão de vendas e aí entra, né, um vira vendas, o outro vira pesquisa, e aí a gente, assim, óbvio, né, a gente não pode, ninguém está aqui para mandar e falar, nossa, estamos dizendo que é assim, tem que ser assim. Não, óbvio que não, cada empresa tem a sua necessidade, cada empresa sabe o organograma que tem, quantas pessoas pode ter em cada time. Às vezes, realmente, você está no time de CS e você vai ter que fazer outras coisas porque não tem como contratar uma outra pessoa para ter esse diferencial. Óbvio, não dá para a gente julgar, não estamos julgando nada disso. Mas o ideal, como a Sari falou aqui no início da pesquisa, exatamente o Customer Success é justamente aquilo que eu estava falando antes, né? O sucesso. Como é que a gente vai trazer sucesso para o cliente no serviço, na solução que ele está pagando? Então, o time ali de CS, ele tem uma função que pode ser tanto proativa quanto reativa, na verdade uma combinação das duas, onde ele vai ajudar o cliente a conseguir utilizar melhor a plataforma, a conseguir trazer informações para o cliente de como ele consegue melhorar a produtividade dele com a plataforma, de trazer boas práticas do mercado, enfim, ele tem que ajudar o cliente a ter sucesso no que ele está usando, tirar o máximo proveito da solução que ele comprou. Eu acho mais fácil sempre trazer exemplos, né? Eu gosto muito de exemplos. Então, acho que 2 exemplos interessantes aqui que eu até tinha separado. Um da própria DHL. A DHL, a gente começou agora o nosso serviço de fulfillment, então a gente vai fazer aqui um serviço de fulfillment onde muitos clientes vão guardar, né, os produtos deles com a gente para a gente entregar. A gente colocou dentro dessa solução, a partir do momento que ele contrata esse fulfillment, ele também contrata uma equipe de CS para ajudar ele a utilizar esse produto, porque vai trazer informação de como é que está o estoque dele ali dentro do fulfillment, de como é que está o que ele está escolhendo de frete, como é que ele está enviando, se isso está sendo produtivo, qual está sendo o valor gasto por ele mensal, enfim, várias informações para ele mesmo ter como utilizar melhor esse serviço e ter maior produtividade, ter maior sucesso aí com o produto que ele pagou. Porque a gente viu em outras contas da DHL aqui que ter esse time de CS trabalhando e ajudando o cliente dia a dia, com pesquisas, obviamente, né, nas nossas pesquisas que a gente faz a cada 4 meses, a gente viu uma maior satisfação das equipes que tinham
dos clientes que tinham uma equipe de CS dedicada, né? Então, resolveu colocar isso como default, né? Porque, obviamente, vai trazer aí uma melhor satisfação geral do cliente. E na outra empresa também que eu trabalhava antes da DHL, que era uma empresa que eu ajudei a implementar lá o setor de Customer Success, era uma empresa que ajudava turmas de faculdade, né, comissões de formatura, a arrecadar dinheiro para pagar a formatura no final do curso. E é bem interessante, chama Keeper Formaturas, né? E aí a gente, desculpa, só Keeper, já não é mais formaturas, agora tem outras coisas envolvidas. A galera já se formou, pronto. Aí o Keeper fazia, a gente começou a implementar o conceito de CS, porque assim, a gente tinha só o conceito de atendimento. Então era uma pessoa que ficava esperando o cliente entrar em contato e falar, tô com um problema aqui no sistema, o software não está funcionando, a página, o portal não está funcionando, tal. O CS não, o CS já tinha uma outra característica, que era ligar para ele e falar assim, pessoal, esse mês é mês de festa junina, que tal vocês fazerem um correio elegante online para a galera comprar, sei lá, animar mais e comprar mais ingressos para a próxima festa, com o dinheiro da próxima festa vocês conseguem alavancar mais dinheiro para a formatura, enfim, dar ideias para eles conseguirem o objetivo final deles, que era conseguir juntar dinheiro para a formatura. Então, qual que é o sucesso do cliente nesse caso, né, de contratar a plataforma? Era, no final, conseguir pagar a formatura. Então, a pessoa de CS tinha o trabalho não só de ajudar eles ali num atendimento de, estou precisando de uma ajuda aqui que travou o sistema e tal, mas também ele esperava que a gente ajudasse eles a conseguir, no final, mais dinheiro para a formatura. Então, acho que esse é um bom exemplo de como o papel do CS realmente não é só atendimento nem só vendas. Ele tem uma combinação dos dois em prol de um objetivo final, que é o sucesso do cliente. Isso é muito legal de falar, porque o sucesso até da nossa jornada profissional, o sucesso é subjetivo. Uhum. Mesmo que você tenha só um produto no mercado, então você é um despachante aduaneiro, você é um agente de carga, você vende frete, você vende serviço, né, do desembaraço, você apoia o importador, enfim, tem aí os N intervenientes. Você tem um objetivo, você tem um produto, um serviço que você vende né, que você deseja rentabilizar a sua empresa. E quem está comprando tem um objetivo com aquilo. Então eu quero que minha carga chegue de forma tranquila, eu não quero ter problemas com a Receita Federal, eu quero que a viabilidade da importação da mercadoria venha muito próxima da realidade dela para eu ter competitividade no mercado, enfim, seja ele qual for. Você tem esse objetivo. Só que seja ele qual for, cada um tem um objetivo. Em tecnologia, idem. E pior na tecnologia, porque na tecnologia você tem quem usa para cada etapa. Então você tem o sucesso do usuário que está lá na simulação de custo de importação, você tem o sucesso do cara que está controlando a importação, você tem o sucesso do faturista, né, que está emitindo a nota fiscal, você tem o sucesso do cara que vende a mercadoria importada, você tem o sucesso do armazém que faz a expedição, você tem o sucesso do cara do financeiro que tem que fazer os lançamentos e está em dia. Então olha quantos sucessos distintos que existe, por exemplo, uma venda de um software, né, porque é para cada um. Isso entra muito no que você falou de ser mini serviços, né, o time, porque exatamente a necessidade a sua empresa traz soluções para diversas partes da cadeia ali, da cadeia de produção, da jornada do cliente ali. Uhum. E aí isso, tem que ter realmente mini serviços, né? São mini serviços, porque você está atendendo tanta gente, são tantas as personas que você está atendendo, que o seu cliente ele é composto por uma junção de pessoas. No final de contas, para mim, isso é o customer centric, tá, gente? Porque você tem a omissão da empresa. Então, chega lá, alguém contrata a sua empresa. Eu vou citar o software, que é mais fácil, por exemplos aqui, né? Eu desejo automatizar os meus processos e criar agilidade na tomada de decisão. Pô, isso todo mundo quer, até eu que sou besta quero, mas o que cada um ali quer, né? Então, qual que é a dor de cada um daquele processo? O que está acontecendo ali, né? O usuário Fernando, a usuária Marília, né? O seu cliente Fernando, a sua cliente Marília, né? O que cada um ali precisa? Até o Google concordou comigo aqui enquanto eu falo. Então, quando a gente fala do sucesso do cliente, na verdade é essa jornada que tem. Então, olha que loucura que é, porque você fez uma venda de um serviço para todas essas pessoas, aqui a experiência dele acontecendo.
E quem falar que eu estou mentindo aqui vou falar, hein? No processo de venda, você fala com um cara todo dia. Você quer vender? Vendeu. O que acontece depois disso? Por isso que o sucesso do cliente foi implementado. E aí vem as intervenientes do sucesso do cliente, que são os microserviços que a gente tem falado. Então, como que funciona na Get, por exemplo, exemplificar, né? O Gabriel trouxe o da DHL daqui para trazer para a Get, por exemplo, que é a minha realidade. A área de sucesso do cliente ela é dividida em 4, 5 personas, né, ou etapas. Tem a área de onboarding, que é, ok, eu vou agora aplicar o treinamento daquilo que ele comprou. Então, nessa etapa de onboarding, eu faço o kickoff, eu valido como que foi a venda, eu faço todo o trabalho de compreensão do sucesso que aquele cara queria, o porquê que ele contratou, quais foram os anseios que ele tinha, as urgências que ele tinha para determinar aquilo, finalizo aquela implementação. Depois é o atendimento. Atendimento é uma vertente do sucesso do cliente, que é o dia a dia. Ele precisa de mim em algum determinado momento e eu tenho que ter disponibilidade de atendê-lo, né? E, gente, atendimento não é diferencial. Atendimento é obrigação. Se tornou diferencial no Brasil porque o atendimento é medíocre no Brasil, para tudo. Então, você ter um atendimento um pouquinho melhor que o resto já se torna um diferencial. É muito louco isso. Daí tem um atendimento, que é do dia a dia. A pessoa precisa de alguma coisa e você precisa dar a ela o retorno da resposta. Depois tem um relacionamento, que é a compreensão durante essa jornada, como que ela se sentiu naquilo. Como que ela tem sido, né, alimentada de novas informações sobre a sua empresa, como que as pessoas que estão usando o seu software ali têm alimentado aquele software, têm utilizado, têm percebido alguma diferença, né? Conhece, então, parcerias que você faz que podem beneficiar, tudo isso é relacionamento nesse processo. E tem a parte de compliance do Customer Success, muito importante. A parte de compliance, que é a parte de contratos, que é a parte de habilitações, que é a parte de pagamentos, né? E que pagamentos e outras, o financeiro. A área financeira está dentro da jornada de atendimento ao cliente. Olha quantos atendimentos. E além de tudo isso, pessoal, tem a área de inteligência de CS, que são as aplicações de CSAT, NPS, Health Score, né, todos os processos ali e toda a jornada de fato de atendimento naquele cliente para que ele se sinta único. Por isso que lá no começo a gente falou que o CX está em tudo e o CS é um pós-venda, mas olha só, 5 vertentes de 6, né, que eu citei aqui da Get, de uma área de CS que cada um tem um foco. Para quê? Para que a gente consiga juntos, dentro daquela jornada toda que ele está passando, atingir o objetivo pessoal, profissional e da companhia que contratou o software. Então aqui essa função, a função primária sim é atender? É atender. A função primária sim é entregar o que foi vendido? Pois isso não é diferencial, isso é obrigação. E aí você acaba tendo ali essas vertentes todas. Acho que eu pude trazer esse exemplo também. Não, uma coisa que a gente falou aqui, né, a função de CS na empresa, acho que, e acabou falando também um pouco da função do CX, porque quem vai mapear toda essa jornada, quem vai pensar na parte um pouco mais macro estratégica ali, de olhar a jornada do cliente em cada estágio da jornada, qual que é a experiência que a gente está entregando, qual a experiência que o cliente espera que seja entregue, como é que a gente chega no meio termo e encontra uma coisa com a outra, as oportunidades de cada estágio da jornada ser uma experiência uau, né, uma experiência incrível. Aí isso já é a parte de CX. O CX vai estar olhando ali de cima tudo para montar certinho para a parte, o time de CS agir ali taticamente em cada ponto de contato da jornada do cliente. Exatamente. E é muito legal pensar, eu vou adicionar um comentário aqui antes da pergunta. Às vezes eu faço uma comparação do CS e do CX com o psicólogo e o psiquiatra. O psicólogo que acompanha, que faz a terapia, que está ali em todo aquele processo grande, e o psiquiatra que vai diretamente com aquele remedinho naquele momento que ela precisa, naquele dado específico que ela precisa atender. É interessante também pensar que muitas vezes a gente está falando alguns termos um pouco mais difíceis, a gente comentou dados, KPIs, essa linguagem um pouco mais complicada, mas sempre fica aquela coisa do, poxa, se eu sou uma empresa menor, eu tenho condições de pensar nesses processos, eu tenho condições de estruturar esse tipo de questão, e eu tenho uma noção, e aí vocês me corrijam, por favor, se eu estiver errada, pessoal, mas que a partir do momento que a gente quer mensurar qualquer coisa, independente do tamanho da empresa, é importante a gente ter noção desses processos.
Por isso, a minha pergunta vai ser especificamente a respeito dos KPIs, ou seja, das maneiras ideais de mensurar esses dois processos. E gostaria que, se possível, vocês pudessem dar alguns exemplos para a gente, tanto de KPIs que eu posso mensurar para processos mais longos, né, para empresas que têm ali uma solidez, são um pouco mais robustas, mas também para empresas que são um pouco menores, que acabam tendo um eucentrismo em alguns aspectos desse processo, mas que também precisam mensurar isso para que possam ter, de fato, a execução ideal desse tipo de... Porque hoje em dia todo mundo é um pouco CS, todo mundo fala, contratei um CS, aí você vai lá ver um atendimento X, contratei um CS, o cara é o suporte de televendas, como assim? Como que a gente pode ter esses KPIs ideais para discernir, de fato, o processo em ambas as realidades, no grande e no pequeno? Legal, se você me permitir começar, Gabriel. A primeira reflexão que eu peço para as pessoas fazerem, independente do porte da sua empresa, é: o que eu gasto mais tempo, apagando incêndio ou prevenindo fogo? É normal, é comum nos estágios iniciais de uma companhia que a área de CS venha para apagar incêndios. E que com o tempo você possa fazer a transição e colocá-la como uma prevenção do fogo, e não para apagar o incêndio. É que isso não ainda é comum que a área de CS seja aquela área estressante, que seja aquela área de, puta, vou ter que falar com aquele cliente, lá vem bucha, eu só pego bucha, minha vida é bucha o dia inteiro. Fica até uma área chata movido pelo ódio, né? Fica uma área chata de trabalhar, fica uma área onde a área de CS cria barreira com o próprio cliente que tem que satisfazer. Porque fala, lá vou eu falar com aquele chato, com aquela chata, né? Mas não, você não está entregando. Então tá com algum problema, algum ruído durante essa experiência que não está sendo entregue aquilo que foi prometido, que foi combinado, né? Então a primeira etapa, a primeira reflexão é: o que me leva a menos tempo? A partir do momento que a gente sabe que leva menos tempo alguma ação, a gente sabe que é mais barato. É mais barato prevenir do que depois ter que cuidar. Então, de tudo isso, eu já vou passar a bola aqui para o Gabriel falar e depois eu volto falando de alguns KPIs, etc. Mas a primeira etapa é essa, que a gente tem que cuidar, tomar cuidado. Comum, mas vamos voltar. E outra, eu falei no último Comex Digital Talk aqui sobre Data Driven. Se eu não sei por que eu quero aquele dado, não tem sentido eu gastar tempo pegando aquele dado. A primeira coisa que eu me preocupo é o que eu farei a partir do momento que eu tenho essa informação. Porque o trabalho que é buscar uma informação para morrer no limbo é o que mata o faturamento de uma empresa, é o que acaba com o investimento de crescimento de uma empresa. Porque você tem um monte de recurso, fazendo um negócio que não te leva para lugar nenhum, só para sustentar a ego de diretor, só para sustentar a ego de LinkedIn, para falar assim, tá vendo? A gente aplica, olha só, nossa nota é super alta. Tá bom, o que você faz depois da nota? Faz um post? Não precisa fazer. Tá gastando recurso à toa aqui, pode fazer algo melhor. Então fica só essa reflexão para daí o Gabriel falar aqui dos KPIs e eu voltar também com outros. Reflexão cheia de verdades do Thiago. mas é verdade mesmo. Antes do Keeper, eu trabalhava na Disney, que tem bastante exemplos. Pronto, aí até parei aqui. Não, pronto. Da partir daí, o que é Customer Experience, Customer Success? Tá lá onde nasceu, né? E uma coisa muito interessante deles com a questão de KPIs é que você não vai achar KPI da Disney no LinkedIn, você não vai achar KPI da Disney em lugar nenhum, nota de NPS, o próprio departamento de pesquisas não compartilha isso abertamente, né? Porque é aquilo, a nota é para a gente melhorar, não é para a gente divulgar, né, postar. É para a gente entender o que a gente precisa melhorar, e você vai saber que você é bom quando você tiver o sucesso, o retorno ali no cliente que está renovando, novos clientes estão entrando, tal, né? Então, não adianta você falar que seu NPS é 90 e os seus clientes não concordarem com isso. Aliás, tem até uma pesquisa da Zendesk sobre isso que eu acho super interessante, que eles pesquisaram X empresas e aí 80% delas diziam que
encantavam clientes, depois fizeram a pesquisa com os clientes dessas empresas e 70% deles diziam que não estavam nem atendendo as expectativas. Então, isso, porque KPIs não é para a gente, né, fazer post, né, Tchega, é para a gente melhorar, entender o que a gente precisa fazer para melhorar aqui dentro, né? É isso. E eu acho que não tem assim, especificamente algum KPI que esse KPI é para empresa grande, esse para empresa pequena. Eu acho que todos eles, o Thiago falou, cada empresa tem a necessidade de um indicador para entender uma dor ali diferente. Por exemplo, eu aqui hoje eu uso NPS, CSAT e alguns KPIs internos criados para a gente, assim, usando uma metodologia parecida com a do NPS, mas KPIs internos que fazem sentido para a gente, assim, entendeu? Eu vou fazer uma pergunta rápida. Claro. NPS e CSAT, que normalmente a gente já falou 300 milhões de vezes. Desculpa. O que é o NPS e o que é o CSAT? Então rapidamente, NPS, para quem ainda não conhece, NPS é o Net Promote Score, que é uma metodologia de pesquisa para entender a lealdade do cliente, para entender quantos promotores a empresa tem. Promotores seriam aqueles clientes que recomendam a empresa versus clientes que não recomendam e podem até possivelmente estar falando mal de você. E CSAT seria seria o índice de satisfação do cliente para entender se o cliente está satisfeito com o produto, serviço, enfim, a solução contratada ali que está usando. É muito utilizado, né, Gabriel? O NPS é utilizado mais por uma satisfação geral, uma lealdade geral de todo o complô de serviços de uma companhia. Isso. E o CSAT para microserviços, né? Então é erro comum, né, que as pessoas aplicam, que é CSAT anual. Não, CSAT eu pelo menos tenho esse entendimento que é por microserviço. Então você pode aplicar CSAT para diversas coisas que você aplica com o cliente. Aqui na Get, por exemplo, a gente aplica para o atendimento do suporte e para o onboarding. Estou te treinando, você está satisfeito? Ok, então, eu vendo 5 módulos, por exemplo, eu tenho uma linha racional, né? Então, eu terminei o primeiro módulo, aplico a CSAT. Está dentro das suas expectativas? Sim. Então, eu tenho um índice para eu dar continuidade. Como que eu continuo algo que eu não sei se está de acordo com o que ele espera de satisfação? Né? E o atendimento, a cada atendimento que eu dou, eu passo um CSAT. Então, o CSAT você pode fazer para microserviços também, né? Perfeito, concordo 100%. CSAT eu usaria para etapas da jornada, NPS eu usaria para o final da jornada. Essa acho que é básico. O Thiago falou uma coisa e o Gabriel comentou também a respeito da questão dessa mensuração de onboarding. Eu vou pegar um pouco no pé nisso aqui, porque é uma coisa que talvez seja uma das mais importantes no processo, que quase sempre ficam esquecidas. A pessoa, ela entra, ela recebe a venda, o produto, larga na mão dele e vai lá, se vira. O onboarding, ele faz parte do que é o Customer Success, dentro do Customer Experience, mas ele pode ser metrificado para você saber se realmente foi implementado da forma certa, né? Ele faz parte de uma etapa da jornada. Super importante, exato. Super importante mensurar o onboarding. Assim, o CSAT, obviamente, você pode usar para mensurar o onboarding. Naquela empresa que eu comentei, o Keeper, eu usava o CES para mensurar o onboarding, que é o índice de Customer Effort Score, índice de esforço do cliente, porque qual a lógica que eu usava? Você pode, eu tô falando, não é que um está certo ou está errado, tá? Mas a lógica que eu usava era para mostrar se os clientes tinham entendido o onboarding, se foi fácil o entendimento do onboarding. E aí eu usava o índice de esforço. Mas você também pode usar o índice de satisfação para entender. Você ficou satisfeito com o seu onboarding, tirou todas as suas dúvidas, enfim. Aí, como, de novo, cada empresa tem o que usa o que precisa, né? Exato. Mas eu acho que... Se você deixa eu comentar aqui, desculpa te cortar, eu falo de educação, mas pensa comigo, gente, você está lá num processo de compreensão de um software, seja ele qual for, tá? E aí de qualquer serviço, de qualquer prestação, enfim. Tem uma etapa para concluir, né? Você comprou um projeto, seja ele qual for o projeto, tem 10% de entrega, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Eu faço para quê? Né?
Eu faço para compreender se aquela jornada da qual eu prometi lá na venda que eu ia dar para ele está sendo cumprida. Então, o que acontece quando a gente recebe nota ruim? Já recebeu nota ruim? É claro que a gente já recebeu nota ruim. Mas pelo menos eu sei. E se eu sei, eu posso atuar. O problema é não saber. Então, existe muita empresa que faz aquele onboarding genérico, né? Então, todo mundo faz a mesma coisa, parece um bando de robô fazendo. Pô, se é para fazer igual para todo mundo, grava um vídeo, é muito mais barato para tua empresa. Vai pegar 5 recursos, gastar 18 mil, 20 mil por mês, para ter um monte de gente falando a mesma coisa, agora para aquele cliente. E tem um cliente que eu preciso ser básico, tem um cliente que eu preciso ser menos. Tem um cliente que eu preciso atuar dessa maneira, tem um cliente que eu preciso de outro. A gente é tão chato, mas tão chato aqui com pesquisa, que a gente aplica tanto, que o cliente fala, pô, mas eu já respondi. Eu falei, tudo bem, mas continua. Como que eu vou saber? Eu só posso saber se eu perguntar. Ele falou assim, não, você pergunta demais. Eu falei, que bom, né? Eu prefiro pecar pelo excesso do que, né, evitar e descobrir depois. E esse excesso também, né, algo, né, Gabriel, que a gente conversa muita coisa, né, por aí vai, mas esse tipo de informação ele tem um propósito. Esse é o mais importante que eu vejo dos KPIs, é o propósito para ele, porque eu preciso garantir que o CX dele, que é emocional, porque quando você compra, gente, você está num êxtase tão grande de compra, como qualquer coisa que a gente compra, um carro, uma casa, né, um investimento para sua companhia, você tem lá, você tá feliz, endorfina em massa. Alguma coisa, e depois disso, que eu tive aquele pico de endorfina, como que eu faço? Eu tenho que manter aquilo. Esse é o papel da experiência do cliente. Não só manter, como elevar aquilo. O que a gente vê, né, em 90% dos casos, né, pelo menos os que eu pego das consultorias que eu aplico, das conversas que eu tenho com as empresas, é que depois daqui tem uma queda muito grande. Então esse é o objetivo daqui das pesquisas, é garantir que esse pico de endorfina no momento de compra, seja ele qual for, se mantém. Dito isso... E se ele não estivesse mantendo, como é que fazer para voltar, né? Exato. O que o cliente espera ali para voltar? Que é o importante, é ser antes de ter. Então, ok, o que acontece quando tem alguma coisa que foge do meu processo, que foge do índice de satisfação que eu quero atingir? Como que eu atuo? Isso é muito mais importante ter antes de aplicar a pesquisa. Ok, é um processo, chama-se macro, microprocesso, jornada, playbook, chamem como quiser. Vou aplicar? Vou, ok. Se eu tiver essa nota, o que eu faço? Se eu tiver essa nota, o que eu faço? Se eu tiver essa nota, o que eu faço? Quais são as alternativas que eu tenho para manter a satisfação do cliente? Criou-se o processo, automatizou esse processo, você pode aplicar. Se não é só um dado que você tem, você não vai usar para nada. E pior, né, Gabriel? A gente estava conversando nos bastidores antes, que os KPIs, normalmente a gente dá mais atenção para o ruim do que para o bom. E normalmente você tem 150 empresas falando bem de você, 5 falando mal. E você pega 70% da sua equipe e do seu esforço para focar nas que estão falando mal. E esquece de focar nas que estão falando bem, que você pode melhorar ainda mais. É muito louco isso, né, Gabriel? Não, isso. Assim, às vezes eu mesmo me pego fazendo isso, sabia? Até comentei, né? Hoje deu início ao nossa pesquisa aqui que a gente faz na DHL, e começou, né, nas primeiras horas aqui de pesquisa, olhando ali 45 promotores, 3 detratores. Meu desespero era os 3 detratores. Levemente ansioso, gente. Não, pouco, né? Mas, e assim, escuto também bastante de quando eu fazia, durante os workshops que eu fazia, ou até mesmo aqui na DHL, assim, o pessoal comentar, vamos fazer o close the loop, que é um processo super importante de você entrar em contato com o cliente, agradecer a nota, mostrar que você se importa com a opinião dele, senão ele para de responder, né? Isso é super importante. E aí, dentro desse processo, muita gente fala assim, mas esse aí foi promotor, eu não preciso ligar para ele, vou ligar para o cara que foi detrator. Não, você precisa ligar para todo mundo. A ordem de prioridade sempre vai ser invertida e, ao mesmo tempo, também existe aquele que prefere fazer de conta que o negativo não aconteceu. Eu preciso fazer essa menção aqui. A gente tem, por ansiedade normal do perfil do ser humano, tem uma coisa negativa, vamos botar tudo, não é possível que eu não seja aprovado, mas também tem aquele momento de mascarar, né, que acaba sendo usado até mesmo na hora dos KPIs,
Vou pegar os Sim. KPIs aqui, vou transformar eles em uma coisa que é agradável para mim, vou jogar no LinkedIn, vou jogar no mercado e pronto, vou fazer de conta que tá tudo bem. Também existe Nossa. esse problema, né, pessoal? Sari, esse seu ponto acho que levantaria um outro podcast de discussão, que é se a gente deve ou não usar os KPIs no bônus, exatamente por causa desse Nossa. problema, do viés de pesquisa. Então, nossa, discussões para muitas outras Vamos conversas. abrir um limbo aqui E eu vou falar, bate-papo. eu vou responder o Gabriel disso dizendo, sabe o que é o pior? Eu prefiro usar esses KPIs do que falar que ele tem que ter um faturamento, uma quantidade de venda XPTO para parar de focar no que ele deveria fazer e ficar vendendo para o cliente. Lembrando, pessoal, que venda é fidelização. A fidelização ele vem através do processo de venda, ele vem da experiência do cliente o tempo todo. É muito importante isso. Muito vendedor acha que o problema de fidelização está no atendimento. Ah, eu vendi, vocês não estão entendendo, vocês não entregaram. Não. A venda faz parte, 50% da fidelização do cliente está no ato da venda, na contratação. E mais do que isso, vender novos serviços e produtos para o cliente é a maior forma de retenção e fidelização que você pode ter. Então, venda é sim uma estratégia de retenção, de satisfação, de lealdade de cliente, que deve ser analisada pela necessidade do cliente, não por um KPI que eu acho errado, pessoal, é uma opinião Tiago, eu não sou dono da verdade, longe disso, tem muita gente muito melhor do que eu no mercado sobre isso. Eu acho errado colocar variável para CS e para venda. Eu acho que ele tem que ser baseado em outros KPIs que fazem com que a venda aconteça. Para mim, a venda é a consequência. Se torna apelativo, E para matar o tema KPI, se vocês me permitem, só para dar uma informação a todos que estão nos ouvindo. Busquem no Google, tá, pessoal? Senão a gente fica aqui o tempo todo falando dos termos. Health Score, CES, CSAT, NPS, Inner Loop, Outer Loop, Jornada End-to-End, TMA, TME, vou até pegar uma cola para não ver esquecer, VOC, que é Voice of Customer, Touchpoints, RTS, Ongoing, tudo isso é termo que tem que fazer parte do dia a dia. E mais do que meme de ficar falando esses termos difíceis, para você que está começando, uma dica, utilize os termos, que é para que todo mundo saiba o que ele significa, até entrar na cabeça o que cada um significa. É muito mais fácil a gente tomar a decisão de quais são as ações de CS e CX que a gente vai tomar conhecendo o processo, para determinar aqui o que é prioridade para minha empresa, do que não conhecer e falar assim, não, vou fazer um atendimento diferenciado aqui. Isso não é estratégia. Então, é importante a gente usar os termos para que a equipe conheça para quem está começando. E se você já está maduro o suficiente no processo, não precisa também gastar tanto em inglês na frase em português, né, Gabriel? Pessoal, e eu vou botar mais um comentário polêmico, eu quero entender aqui. A gente vai falar um pouquinho a respeito dos erros desse universo, né? O Thiago comentou um agora a respeito da questão do utilizar a terminologia correta desde o primeiro momento de implementação desse tipo de processo dentro da empresa. Eu vou citar um aqui porque eu estou muito pensando nas pequenas empresas, tá? Normalmente o chefe ele tem um hábito de que depois que ele chega no momento onde ele constrói uma equipe, ele larga de mão a questão do cliente e só observa os dados, e não observa de fato o que está acontecendo ali na prática junto com a equipe. Isso acontece muito quando os dados vêm maquiados ou não são dados factíveis ou são erros na hora de extrair esses KPIs. Então, eu queria entender um pouco com vocês esses tipos de erros que se cometem na hora da implementação dos KPIs, do acompanhamento dos processos e como a gente pode evitar eles. Aí, novamente, vou fazer aquela variação tanto para o pequeno empreendedor, para as pequenas empresas, quanto para as grandes e médias empresas que já têm mais pessoas para extrair informação e ter KPIs mais sólidos. Eu queria entender de vocês isso. Quer começar, Thiago? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Primeiro erro, na visão deste que vos falo, além de tudo aquilo que a gente já citou aqui, é não ter uma área de CS. É não ousar fazer uma área de Customer Success, de Customer Experience. Né? Então, independente do seu tamanho, mas sou eu mais 4 pessoas na empresa. Ótimo, os 4 são responsáveis. O sucesso do cliente é a responsabilidade de todos.
E o segundo erro vem através aí de um complemento desse. Achar que o sucesso do cliente é de responsabilidade da área de sucesso do cliente. Eu acho que isso você escuta em qualquer pessoa que fala palestras, sei lá, cursos, enfim, de CX também é a mesma coisa, eu concordo. A experiência do cliente não é responsabilidade do departamento de experiência do cliente, é responsabilidade de todo mundo. E acho que, assim, exatamente, erros de KPIs primeiro você não ter, achar que não deve fazer, não deve escutar o cliente. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando a consultoria que eu faço de experiência do cliente, eu lembro que eu fui num escritório de advocacia e eles falaram, eu falei, bom, vocês não podem fazer pesquisa, vocês não podem fazer marketing, vocês não podem nada. O básico de vocês é o boca a boca. Como é que vocês medem o que os clientes de vocês estão falando de vocês? Aí eles falaram, a gente começou a fazer pesquisa, mas a gente parou, porque tinha muita reclamação, e aí ficava ruim de mostrar esse resultado para a liderança. Gente, é tipo você falar que você não vai louco, no médico, você não fica doente porque você não vai no médico, né? Se você não for no médico, eu não vou ficar doente. Gente, não Mas tem você sabe como. que isso é um erro comum, que tem uma solução muito simples, né? A Get cometeu já esse erro. Não porque tinha medo da quantidade de reclamação, é porque a gente aplicava NPS uma vez ao ano para todo mundo. A gente está com quase 6 mil usuários, daí vem 6 mil respostas, você faz o quê? Você vai precisar ter 300, 400 colaboradores para atender todo mundo. Então, por isso que eu falo do processo. O processo é importante, porque no processo você vê a capacidade de absorção do que você pode realizar. Uma mudança simples que a gente fez, a gente começou a fazer NPS no aniversário de contrato. Então, eu pego ali 40, 50 clientes por mês, que eu faço a pesquisa, vem ali promotores, vem ali os passivos, vem os detratores, eu dou a mesma atenção para todos, tá? Importante, todos merecem a mesma atenção. Só que eu tenho capacidade de absorver aquilo. Né? Então é algo contínuo, é algo que acontece todos os dias. Todos os dias chegam respostas de NPS para Get, porque existe um momento que aquele cliente vai receber aquilo. E aí o momento dele é no ano que vem só. E aí durante o tempo eu recebo o CSAT. Então aí está nós cometimos esse erro, e eu gosto de falar da Get, dos erros cometendo, até chegar em algum ponto que eu entendo ser muito bom, tá, gente? Desculpe se vocês acham isso ruim. Eu acho que tem essa parte muito boa da Get. E é atender. Eu sou uma empresa de 150 colaboradores? Eu não sou. Por quê? Porque eu não preciso, porque eu tenho processos muito bem determinados e os meus processos eles são atendidos pelos 40 e poucos que eu tenho. E tá tudo bem. Né? Tem empresa que tem uma demanda maior. Né? E isso é importante a gente citar desse erro que você que está nos ouvindo pode ter cometido, de achar não faço porque eu não dou conta. Fraciona. Outra coisa que a gente vê acontecer muito também é as respostas ficarem engavetadas, né? Você você faz a pesquisa, só que você não dá continuidade. Primeiro você não faz o close the loop, você não agradece, não acompanha, não dá um retorno para o cliente, não cria um plano de ação em cima do que ele comentou, do que ele reclamou, do que ele elogiou. E aquela pesquisa, ao invés de você ter um banco de dados de resposta, tem um bando de dados perdido ali no seu computador, sei lá, enfim, no seu software. Sem análise disso e criação de planos de ação para resolver o que foi apontado e planos de ação para replicar o que foi elogiado, não adianta nada também perder tempo fazendo pesquisa, né? Exato. Posso fazer um exemplo de dados que a Get gastou 2 meses fazendo e a gente desistiu? Health Score. Primeiro que Health Score e gosto musical, cada um tem o seu, né? Não existe um processo, né? Health Score, cada um cria o seu, né? É a receita do bolo da avó. Cada avó faz o bolo de fubá diferente, mas no final é o bolo de fubá. E o Health Score é algo que é muito comentado, né? É um desejo, é um sonho de todos os gestores de CS, pessoal, é ter o Health Score detalhado, com todos os processos. Pô, isso é lindo, isso é uma maturidade muito grande. Só que existe qual que é a junção de informações que fazem com que o Health Score tenha uma nota, né? Tenha um dado. Poxa, se eu tenho 3 notas, que aqui a gente tinha determinado, né? Que era NPS, CSAT Onboarding, CSAT Suporte
e usabilidade, a quantidade de uso de cada módulo, né? Olha quanta informação legal, para dar uma nota. Só que dessa NPS eu tenho um monte de coisa que eu tenho que fazer, seja ele bom ou ruim. Desse CSAT eu tenho um monte de coisa para fazer. Desse outro CSAT um monte de coisa para fazer. E dessa usabilidade um monte de coisa para fazer. O que eu prefiro, perder tempo juntando um dado que é um desejo pessoal do gestor e meu, ou atuando com o cliente no centro e falar assim, pô, deixa eu atuar onde ele vê valor de fato. Então um dia a gente chega lá, né, nesse processo. Mas hoje, para mim, é mais importante atuar do que ter. É aquele que a gente brinca, ser antes de falar que é, né? E esse, para mim, é um exemplo muito, muito clássico de CS para as empresas, que é o Health Score. Eu vou, concordo 100% inclusive, com você no Health Score. Desculpa te interromper, Gabi. Assim, vocês podem notar que eu até tô com uma caneta na mão, porque eu não paro de anotar tudo que vocês estão falando, tá muito legal o nosso bate-papo. E eu fiquei com uma curiosidade, porque a gente falou bastante de números, dos KPIs, dessas pesquisas que vão ser extraídas, e agora, nesse nosso último bate-papo, vocês comentaram algo a respeito de não parar ali. O Gabriel citou o looping, o unlooping, todo esse aparato de continuidade. Significa, então, que não são só de KPIs que esses setores vivem, né? Não são só de pesquisas que esses setores vivem, mas muitas vezes de atitudes estratégicas, questões relacionadas à cultura da empresa, a real preocupação com o cliente. E eu queria entender um pouco mais desses no numbers que a gente tem dentro do Customer Success e do Customer Experience que precisam fazer parte desses setores. E o que vocês acham a respeito disso? Bacana. Eu, pra falar a verdade, eu gosto muito mais dessa parte de estratégia de relacionamento do que de pesquisa. Óbvio, uma coisa não vive sem a outra, porque você precisa entender primeiro o que o cliente quer para depois criar qualquer tipo de estratégia de relacionamento ou para fazer qualquer ação, né, de relacionamento. Isso é fundamental, né? Primeiro informação, depois ação. E eu acho que tem muitas coisas que dá para fazer como estratégia de relacionamento, coisas super complexas, né, super elaboradas, que vão precisar de um investimento, vão precisar de braço, como coisas super simples que não vão precisar de nada disso. E eu acho que um exemplo que eu gosto de dar, que foi uma estratégia de relacionamento que eu primeiro aprendi na Disney, depois eu continuei usando no Keeper e depois na DHL. Agora a gente também tem com outro nome, mas também faz isso. Basicamente, assim, vou dar o nome da estratégia, que seria, cada lugar usa um, tá? Mas, por exemplo, na Disney usa o Take 5, né? Tire 5 minutos. Na DHL a gente chama de Call for Nothing, ligação à toa. Ou seja, tire 5 minutos para você interagir com seu cliente. Para você se fazer proativo, para você criar um relacionamento com ele a partir de uma interação que ele não está esperando. Não é porque ele ligou, reclamou, porque ele deixou botou uma estrela lá no seu Google com uma reclamação. Não é por nada disso, assim, não é né, querendo alguma coisa, não é esperando que ele depois vai dar uma nota alta na sua pesquisa de satisfação, não é isso. Pegar um nicho de clientes, olhar e falar assim, gente, faz muito tempo que eu não mantenho um relacionamento com esse cliente. Eu vou ligar para ele e vou conversar. Como é que você está? O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Você precisa de algum tipo de ajuda? Faz tempo que ninguém entra em contato com você? Você tem alguma preferência de contato? Enfim, tira 5 minutos para interagir com esse cliente e mostrar para ele o quanto você está se importando ali com ele, que ele pediu, que ele solicitar, dê continuidade, obviamente, né? Faça o que for preciso ali, e mantenha esse relacionamento de uma ligação inesperada, ou enfim, qualquer nome que você queira usar, mas essa ação de relacionamento que faz uma baita diferença, mas assim, tem gente que escuta falando e fala assim, isso não funciona. Funciona.
Já tenho muito estudo de caso que funciona. Óbvio, não é qualquer pessoa que vai querer um contato assim, cada 5 dias você liga para ela. Não. Tem gente que vai achar estranho você ligar para perguntar alguma coisa do nada. Utilize um outro approach, né? Mas tente criar uma ação proativa de relacionamento para ter esse cliente próximo de você. Eu acho que isso é fundamental. Eu vou manter sempre algo mais proativo, porque com isso você vai ter informação antes do problema estourar, antes dele ter a gente fala, né, ele está com um ponto de ebulição, antes dele ter um ponto de explosão, você consegue solucionar um problema, você consegue pegar informações, de repente, do cliente, de se ele está pesquisando um concorrente, se ele vai abrir um bid para outro cliente, se ele vai, enfim, se ele não está gostando muito da sua plataforma, como ele está usando a sua plataforma, enfim, eu acho que não custa nada, né? Custa uma ligação e 5 minutos do seu tempo para você criar um diferencial pelo relacionamento. Acho que isso é a chave, o diferencial pelo relacionamento. Exemplo muito excelente, bom. excelente. Aqui na Get a gente chama de ligação ativa, então, Ellen, ganhamos. Usamos um termo agora é ligação ativa, call for nothing, no take five. Boa. Aqui na Get, a gente atua também com a ligação ativa e você disse a palavra-chave, né? Qual que é a sua estratégia de relacionamento? E a régua de relacionamento, né? A régua de relacionamento que você deseja ter com seus clientes e qual é a intenção em cada um daquele momento. Então, se você trabalha com renovação recorrente, renovação automática do processo, você pode criar uma jornada de mês a mês do que vai fazer. E, de novo, pessoal, fracionar as ações e ter gestão de tempo e produtividade da sua equipe para você saber quais são o que você espera em cada momento da jornada. Porque o cliente que renova o contrato, ele inicia uma nova jornada, gente. É o tal do flywheel, como o mundo fala também, pode ser utilizado, né, com a engrenagem rodando. Então você tem os 6 primeiros meses, né, do cliente aqui. Os 6 primeiros meses, eles são diferentes, porque é o momento de ele te conhecer, é o momento de você mudar a vida dele da água para o vinho e por aí vai. Os outros 6 meses de relacionamento para completar o primeiro ano. E aí vem uma renovação. O mercado hoje atua com renovação automática, onde todos os anos tem que renovar, principalmente se tem cliente focado, né, que é onde a gente quer fazer a régua de relacionamento. Quando é cliente pingado, a gente faz uma régua de relacionamento de venda. E tá tudo bem também, né, mas vamos pegar aqui no recorrente. Então você criou essa régua. O que eu faço em cada mês? Quem chegar neste mês, essa é a ação. Às vezes pode ser 1 e-mail. Quem disse que relacionamento não é 1 e-mail? Né? Onde que foi dito no mundo que enviar um e-mail foge do relacionamando? Não. Não serve para follow-up de venda, não serve para vender, serve para se relacionar também. Mas o que você quer falar naquele momento? Olha, ele está no primeiro mês de renovação de contrato dele. O que você tem que contar para o cara? Você tem que contar para o cara que ele renovou o contrato. Toda renovação recorrente tem índice de reajuste. Conta para o cara que ele teve índice de reajuste, porque ele tem que descobrir depois. Renovação aqui, comunicação por transparência. 1 e-mail. Aí daí você pode dividir por carteira de cliente. Olha, eu tenho clientes de curva A, B e C, e os clientes AA, eu faço uma ligação para o cara XPTO porque tem uma aceitação menor de e-mail. Os clientes que têm uma curva B, eu atuo dessa forma. Você pode atuar também por range, não tem problema, mas existe a estratégia. Então, durante os 12 meses de vida dele contigo, até a renovação, que deve ser o objetivo de CS pelo que ele fez e não pela renovação em si, você atua nessa régua. Em algum momento você vai ligar e vai perguntar simplesmente: tá tudo bem? Posso só completar, Perfeito. te interromper, Thiago? Uma coisa interessante que você falou, e você falou, teve reajuste, né? Avisa o cliente que teve reajuste. Isso eu acho muito importante, e aí entra até uma parte de relacionamento de CS, que isso eu acho que é uma das responsabilidades de CS que a gente estava falando antes. Primeiro, a transparência que você falou, perfeito, você tem que ser transparente com o cliente. Segundo, você falou para ele, sua taxa o seu reajuste aumentou em, sei lá, em R$30. Só que eu vi que você faz invoice para importações de produto X usando o NCM ou Y. Sabia que se você usar o outro NCM, você vai ter uma redução de IPI em 7%? Isso é
uma ação de CS, entendeu? Para ter o sucesso do cliente. Você está pagando mais para a gente, mas eu estou te ensinando a você economizar bem mais aqui também. É isso. A atuação de CS é muito forte nisso. É uma Por questão quê? Porque depois. consultiva, né? Não deixa de ser Exato. todo um aparato consultivo. E falamos de tecnologia, né? Mas a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes, eles são prestadores de serviço especificamente, são importadores que levam produtos, serviços em si, em geral. E esse interesse em saber o que a pessoa está sentindo durante o processo, eu admito que eu abri um pequeno sorriso excepcional aqui quando o Thiago falou a palavra flywheel, porque a introdução do flywheel é um caso incrível de se estudar. Mas entender quanto dessa engrenagem dele está se movendo e na satisfação, na consultoria, todo o CS, todo o Customer Experience, ele é um pouquinho consultor. Não Com deixa certeza. de ser, né? Exatamente. Com certeza, e tem um ponto importante, né? Porque durante a régua de relacionamento, quando que você vai se reunir com todo o time lá que você presta serviço? Né? Para compreender, porque você não teve um objetivo do sucesso que o mercado agora adora. Qual é o objetivo de sucesso da aquisição desse serviço? Pô, Exatamente. você tá vendo se foi adquirido? Perguntou. É uma pergunta, às vezes, né? Você não precisa ter 150 softwares, 418 pessoas. Às vezes você só tem que ter a atitude de perguntar, né, Gabriel? Eu falo assim, olha, quando você me contratou foi para isso. Você sente que isso foi alcançado? Às vezes também serve. Teve um exemplo prático aqui, eu vou compartilhar com vocês brevemente, até para a gente entrar na nossa próxima pauta também. Mas a gente teve uma experiência dentro de prestação de serviço, hoje a gente faz só para comércio exterior aqui também, introduzimos um CS, olha só, que orgulho, hein, Ti? A gente introduziu esse setor aqui. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi o fato de que no momento que foram feitas metas com o cliente de aquisição e tudo mais, essas metas foram compartilhadas com todos os setores. E todo mundo estava preocupado, falou, pô, o que eu posso fazer para fulano alcançar tal meta? O que eu posso fazer para fulano alcançar tal objetivo? E como que eu posso fazer com que as minhas ferramentas se tornem... Aí a venda deixa de ser venda, aí a ligação deixa de ser só para problema, aí a consultoria ela deixa de ser uma coisa robotizada, e é com essa palavra robotizada que eu quero introduzir a próxima pergunta. Porque a gente está vivendo um futuro de inteligências artificiais, de chatbots, de todos os tipos de inumanização possíveis dentro desse processo. E eu queria perguntar para vocês como vocês veem o futuro do Customer Success e do Customer Experience, tendo em vista essa realidade digital e de distanciamento humano cada vez maior. Muito bom. Como é a última pauta, eu queria começar, porque daí, como você é o convidado e todo mundo só veio para te ouvir, Gabriel, daí você fecha o evento, tá? Eu acho que o futuro do CS ele está em um engajamento cada vez maior das companhias. Tá? A primeira etapa é compreender que o cliente, obviamente, ele está no centro, só que o cliente interno também está no centro. Então, a área de experiência do cliente ela acaba sendo um elo dessas áreas, desses esquadrões, por um objetivo comum, que é uma barreira muito grande enfrentada pelas empresas brasileiras, que acham que a responsabilidade está aqui, de juntar todo mundo na mesma visão, né? A cultura e por aí vai. Então é o inner e outer loop que a gente fala na inner, aquilo que eu consigo fazer sem depender de ninguém, outer o que eu dependo dos outros. Que eu dependo dos outros, às vezes eu até falo, nem vou pensar nisso porque eu dependo de A, de B, de C. Então essa barreira eu acho que começa a ser eliminada. Mas existe um passo importante que toda a jornada do cliente acaba sendo de dentro da área de CX. Né? E a área de CX acaba virando estratégica. Eu vejo, por exemplo, sumirem profissões para serviços recorrentes, para serviços de tecnologia, para serviços, né, de cobrança, por exemplo, a figura do gerente financeiro. Né, é uma visão minha, financeiros do mundo, pelo amor de Deus, não me matem, mas eu acho que eles farão parte do guarda-chuva, não do CFO, mas do CRO, né, do Chief Revenue Officer, né, que está ali preparado. Então, acho que existe essa mudança de conceito, tá? Uma opinião muito própria disso, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu acho isso muito interessante.
né? Então, poxa, a cobrança do cliente está dentro de uma jornada, de uma experiência do cliente, que está dentro de uma receita que você espera daquilo. Então você sai daquele CFO padrão que era antes, para um CRO muito mais voltado em inovação, em como aumentar futuramente, em como trazer mais mercado, muito mais constante. E a figura do COO, que é o diretor de operações, que teoricamente cuida de tudo isso, ele acaba vindo para um lado muito mais intrínseco do processo, obviamente, sempre com dados, sempre baseado, mas em como maximizar as outras funções, né? Então, uma coisa é maximizar a receita, outra coisa é maximizar aquela receita que você traz, aquele investimento que você faz em novos investimentos, em novos dinheiros ali. Então, eles acabam tendo essa função muito próxima dentro da área de operações. Eu vejo uma diferença do CEO e o CRO trabalhando em conjunto com modelos distintos aqui, com objetivos distintos, que obviamente eles se mantêm. E a área de produtos, a área de tecnologia da companhia e etc., trabalhando em conjunto com esses caras. E eu vou outra coisa, eu vejo o fim da figura do CEO. Né, porque a cultura ela tem que estar embasada em uma coisa única, todo mundo dentro de um processo. Então eu tenho aqui o cara que cuida das receitas, das entradas, das saídas, dos investimentos, de como que eu vou crescer minha empresa. A pessoa responsável em que tudo aquilo funcione da maneira mais barata, né, vamos falar portuguesa, mais barata e mais eficiente possível, trazendo o máximo de retorno. Uma área trazendo inovação, novos mercados, muita inteligência de mercado e por aí vai. E uma área fazendo com que a sua tecnologia seja imbatível, segura, confiante, blá, 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 blá. Né, eu tô falando da área de tecnologia, né? Mas dá para fazer o paralelo, né, pessoal? O que não tem aqui? A figura do CFO e do CEO. Para mim, são C-levels que morrem no futuro. Então, o CS ele vai ficar dentro desse CRO aqui, na minha visão, no futuro. Muito interessante. Polêmico. Não, Muito ele falou para eu fechar, mas ele trouxe um estudo de caso aqui que é fantástico. Não, gostei muito, achei bem interessante. Até porque isso foge mais a construção da resposta na minha cabeça foi mais mainstream do que a que ele trouxe. Foi muito boa, não, gostei. Eu até fiquei imaginando aqui uma estrutura empresarial baseada na jornada do cliente. Isso ia ser lindo se existisse. Mas pensando aqui no futuro, ainda mais o exemplo que a Sari trouxe de AI aí, né, AI, inteligência artificial, né, a gente está acostumado a falar nas letrinhas, que principalmente pensando na questão da experiência do cliente e até no trabalho do CS, muita coisa que eu vejo para um futuro próximo são experiências imersivas que os clientes querem muito que as interações sejam mais fluídas com uma empresa. Então, eu não quero ligar e ter um chatbot que vai me responder um negócio que foi programado para entrar num loop e eu não consigo resolver meu problema. A gente entrou muito nessa questão de chatbot, agora chatbot é o futuro, chatbot, isso alguns anos atrás, principalmente no começo de pandemia. Desculpa, não é. Chatbot não é legal. Eu odeio chatbot, principalmente por causa disso. Porque você não consegue resolver um problema com chatbot. Eu fico lembrando quando eu ligava na Vivo e tinha que ficar digite 1 para você não resolve. A não ser que, obviamente, você crie um chatbot assim, com um nível de conexão com dados do cliente, de inteligência artificial que consiga trazer soluções baseadas nas informações, nos dados que você tem do cliente, que até entra um pouco num outro tema que acho que é personalização, que está agora um tema muito forte em experiência do cliente, é a personalização, mas não é simplesmente a personalização para eu receber um e-mail onde o título é Olá, Gabriel, e o corpo de e-mail é igual para todo mundo, né? Você fez no MailChimp ali no máximo e manda, tá super personalizado e-mail. Não, isso não é personalização. Personalização é você ter os dados que as empresas têm dos usuários hoje, e até as grandes empresas de tecnologia, aí, um Meta da vida, que tem todas as informações do mundo sua, a utilização da inteligência artificial para entender essas
essas informações que você tem, esses dados que você tem dos seus clientes e transformar isso em coisas úteis para o seu cliente, né? Oferecer algo que o cara realmente está precisando, ou que ele pesquisa, que enfim, que vai ajudar ele, que vai trazer uma melhoria de sucesso aí no negócio dele. Então, eu penso muito nessa questão de a inteligência artificial ser utilizada para benefício próprio, né? Muita gente fala, meu celular me escuta, eu tenho medo disso. Cara, eu acho isso lindo, porque eu não vou ter que ficar pesquisando um negócio e procurando. Vai aparecer para mim ali exatamente o que eu quero, sabe? Vou perder. Quanto menos esforço o seu cliente tiver, e para mim isso é uma coisa muito importante, como profissional de CX, quanto menos esforço você dá para o seu cliente, maior a probabilidade dele continuar querendo ser seu cliente. E aí eu vejo que para o futuro, assim, o que for ser utilizado, obviamente para o bem, lógico, sempre, né? Para diminuir o esforço do cliente, pode ser, acho que é a melhor tendência que a gente pode ter aí para CX e CS. Posso só falar do índice de esforço, que eu acho maravilhoso, para todo mundo fazer um teste aqui com o seu prestador de serviço? Todo site hoje tem um chat comercial. Vê quanto tempo leva para o time comercial falar contigo e se você já for cliente, quanto tempo leva para ele te atender por alguma determinada, independente do tema que for. Esse é o índice de esforço que a gente fala, né, Gabriel? Pô, por que é tão fácil comprar e é tão difícil ter a prestação de serviço? Exatamente. Né? E eu desafio a todos aqui a fazer com o atual prestador de serviço, né? Manda um oi para comercial para ver quanto tempo te liga, fala, oi aí, amigão, pá, tudo bem? E manda um problema para ver se te liga e fala assim, amigão, pá, quero ver. Eu quero ver. E isso é o índice de esforço que o CX briga tanto, né, Gabriel? Para a gente finalizar aqui, que já deu o nosso tempo, né, Gonçalo? Exatamente. Mas assim, óbvio que tudo que a gente está conversando aqui dá vontade de ouvir por muito mais tempo, até porque está um conteúdo muito rico e muito aplicável. Acho que se você que está nos ouvindo não conseguiu ainda perceber como aplicar isso na sua empresa, ouve de novo, bota aqui, aproveita que está gravado, ouve tudo de novo. E aproveita, porque a partir do momento que a sua empresa entende a importância desses dois setores-chave hoje dentro de qualquer tipo de empresa, você vai conseguir manter seus clientes, vai conseguir aumentar a sua produtividade, aumentar o seu ticket, fazer com que o seu cliente aumente os seus resultados. Afinal, é para isso que você está prestando seu serviço, para fazer com que seu cliente tenha êxito naquilo que ele faz. Gabriel e Thiago, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse bate-papo. E quem está nos ouvindo, aproveita, dá like aqui onde for para dar like, aproveita para curtir nosso canal, curte as nossas redes sociais, o Comics Digital Talk está aqui para dar conteúdo rico mesmo, para fazer a diferença na sua empresa e com muito podcast agora, porque vocês vão ver minha carinha, do Thiago, de muitas outras pessoas aqui para contar para você a respeito de como dentro do comércio exterior, você pode ser cada vez melhor. Beijo, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.